A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 3, O Sangue dos Elfos, de Andrei Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Seus receios, meus caros, eram infundados, não tinham base alguma. Triss franziu o senho e apoiou os cotovelos na mesa. Acabaram-se os tempos em que os feiticeiros caçavam fontes e crianças com aptidões mágicas e, por meio de força ou algum ardil, arrancavam-nas dos pais ou tutores. Vocês cogitaram a possibilidade de eu querer afastar Ciri de vocês? Lambert bufou e virou a cabeça. Eskel e Vazemir olharam para Geralt. Este, porém, permaneceu calado. Ficou olhando para o lado e brincando com seu medalhão prateado com a imagem da cabeça de um lobo de presas arreganhadas. Triss sabia que o medalhão reagia à magia. Numa noite como a de Mid-Inverno, quando havia tanta magia que o ar chegava a vibrar, os medalhões dos bruxos agitavam-se incessantemente, a ponto de incomodar. Não, minha filha, respondeu por fim Vazemir. Sabemos muito bem que você não faria uma coisa dessas. Mas sabemos também que você tem a obrigação de informar a existência dela ao capítulo dos feiticeiros. Sabemos, e não é de hoje, que todos os feiticeiros e feiticeiras carregam consigo essa obrigação. Vocês não tiram mais crianças talentosas dos pais e tutores. Ficam observando-as para que possam mais tarde, no momento propício, fasciná-las com a magia, seduzi-las. Não precisam se preocupar, interrompeu Triss secamente. Não falarei de Ciri a ninguém, nem mesmo ao capítulo. Por que estão me olhando tão espantados? O que nos espanta é a facilidade com a qual você nos garante a manutenção do segredo, disse Eskel com voz calma. Perdoe-me, Triss, não quero ofendê-la de modo algum. Mas o que aconteceu com a lendária lealdade de vocês para com o Conselho e o capítulo? Aconteceu muita coisa. A guerra trouxe grandes mudanças e a batalha de Sodden ainda mais. Não quero aborrecê-los com política, além de haver certos problemas e assuntos que, perdoe-me, têm de permanecer protegidos pelo manto do segredo, que não posso revelar. Mas, no que se refere à lealdade, continuo sendo leal, e saibam que, nesse caso, posso ser leal tanto ao capítulo como a vocês. Uma dupla lealdade como essa, interveio Geralt, pela primeira vez naquele encontro, fixando os olhos direto nos dela. É uma coisa diabolicamente difícil. Poucas pessoas conseguem mantê-la, Triss. A feiticeira lançou um olhar para Ciri. A menina estava sentada junto de Cohen sobre uma pele de urso num ponto distante da sala, ambos entretidos na brincadeira de tapas na mão. O jogo foi ficando monótono, pois os dois eram inacreditavelmente rápidos, e nenhum conseguia acertar o outro, mas isso de modo algum os impedia de se divertir bastante. Geralt falou. Quando você encontrou Ciri junto do rio Jaruga, trouxe-a consigo para Kaer Morhen, ocultou-a do mundo e fez de tudo para que nem seus entes mais próximos soubessem que ela estava viva. Você agiu assim porque alguma coisa, totalmente desconhecida por mim, o convenceu de que a predestinação existe, governando-nos em tudo o que fazemos em nossa vida. Eu também acredito nisso, sempre acreditei.
Se for predestinado, Ciri tornar-se-á uma feiticeira. Assim será. Nem o capítulo nem o conselho precisam saber de sua existência, observá-la ou convencê-la. Mantendo o segredo de vocês, não estarei de maneira alguma traindo o conselho. No entanto, como sabem muito bem, temos aqui um problema. Ah, se fosse apenas um... suspirou Vazemir. Continue, filhinha. A menina tem dons mágicos e isso não pode ser negligenciado. Seria demasiadamente arriscado. De que ponto de vista? Os dons incontrolados são muito perigosos, tanto para a fonte como para os que estão à sua volta. A estes, a fonte pode representar um perigo de várias formas. Já a si mesma, apenas de uma: contrair uma doença mental, mais frequentemente catatonia. Com todos os diabos, disse Lambert após um longo silêncio. Estou escutando vocês e acho que alguém já enlouqueceu e a qualquer momento poderá representar um perigo aos que estão à sua volta. Predestinação, fontes, magias, milagres, prodígios. Será que não está exagerando, Marigold? Ciri não é a primeira criança que foi trazida à fortaleza. Geralt não encontrou predestinação alguma. Ele encontrou mais uma criança órfã e sem lar. Vamos ensinar a ela como usar a espada e a soltaremos no mundo como fizemos com outras? Muito bem, tenho de admitir que, até agora, nunca treinamos uma menina em Kaer Morhen. Tivemos problemas com Ciri e você fez muito bem em apontá-los para nós. Mas não precisa exagerar. Ela não é tão original assim para termos de cair de joelhos e erguer os olhos aos céus. Não há muitas guerreiras rondando pelo mundo. Posso lhe garantir, Marigold, que Ciri sairá daqui ágil, sadia, forte e bem preparada para ser bem-sucedida na vida, e sem nenhuma catatonia ou outra psicose, a não ser que você a convença de que ela tem essa doença. Vazemir, Triss virou-se na cadeira. Mande-o calar a boca, porque está atrapalhando. Você está bancando a sabichona, respondeu calmamente Lambert. Mas não sabe tudo. Veja. Estendeu a mão na direção da lareira, dobrando os joelhos de forma estranha. Da lareira emanaram um rugido e um uivo. As chamas cresceram repentinamente e as brasas ficaram mais claras, soltando milhares de fagulhas. Geralt, Vazemir e Eskel olharam preocupados para Ciri, mas a menina nem chegou a prestar atenção ao espetáculo de fogos de artifício. Triss cruzou os braços sobre o peito e olhou desafiadoramente para Lambert. Sinal de Ard, constatou calma. Você quis me impressionar? Pois saiba que, com o mesmo gesto reforçado por concentração, força de vontade e encanto, posso disparar essas achas pela chaminé tão alto que você pensará tratar-se de estrelas. Você pode, ele admitiu, mas Ciri não. Ela é incapaz de lançar o sinal de Ard ou qualquer outro. Já tentou centenas de vezes e nada. E você mesma sabe que para lançar um sinal basta um mínimo de dom. Portanto, Ciri não tem nem esse mínimo. Ela é uma criança absolutamente normal, não é dotada de dons mágicos, enquanto você fica falando de fontes, querendo nos assustar. Uma fonte, esclareceu Triss friamente, não controla seus dons, não tem domínio sobre eles. Ela é médium, uma espécie de transmissor. Ela entra involuntariamente em contato com a energia e a transmite também de modo involuntário. Já quando tenta controlá-la, quando se esforça para isso, como nas tentativas de lançar sinais, nada consegue. E nada conseguirá mesmo que tente não centenas, mas milhares de vezes. Isso é típico de uma fonte. No entanto, repentinamente surge um momento em que a fonte não está se esforçando para coisa alguma. Pode estar pensando em linguiça com repolho, ou jogando dados, ou transando com alguém na cama, ou mesmo apenas tirando meleca do nariz. E, então, algo acontece. Por exemplo, a casa fica envolta por chamas.
Em alguns casos, cidades inteiras foram tomadas por chamas. Você está exagerando, Marigold. Lumber, falou Geralt, largando o medalhão e colocando as mãos sobre a mesa. Em primeiro lugar, não se dirija à atriz por Marigold, já que ela lhe pediu várias vezes que não a trate assim. Em segundo, Tris não está exagerando. Tive a oportunidade de ver com os próprios olhos a mãe de Ciri, a pequena princesa Pavetta, em ação. E creia-me que havia muito para ver. Não sei se ela era uma fonte, mas ninguém suspeitava de que ela tivesse algum dom, até o momento em que ela quase transformou em cinzas o castelo real de Sintra. Diante disso, devemos aceitar, disse Eskel, acendendo velas em outro candelabro. Devemos aceitar que Ciri pode estar tomada por uma carga genética. Não só pode, acrescentou Vazimir, como está. Se de um lado, Lambert tem razão quando afirma que Ciri não é capaz de lançar sinais, de outro, todos nós vimos. Calou-se e olhou para Ciri, que, com alegres gritos, comemorava sua vitória na brincadeira de tapas na mão. Tris viu o sorriso no rosto de Cohen e não teve dúvida de que ele a deixara ganhar. Precisamente, aproveitou a deixa em tom irônico. Vocês todos viram. O que viram? Em que circunstância viram? Não acham, rapazes, que está mais do que na hora de fazer declarações mais específicas e precisas? Com todos os diabos, volto a repetir que guardarei segredo. Dou-lhes minha palavra. Lambert olhou para Geralt, que balançou afirmativamente a cabeça. O bruxo mais jovem se levantou, pegou de uma alta prateleira uma grande garrafa retangular de cristal e um pequeno frasco. Passou o conteúdo do frasquinho para a garrafa, sacudiu-a diversas vezes e encheu com o líquido transparente as taças que estavam sobre a mesa. Beba conosco, Tris. Será que a verdade é tão terrível, brincou ela, que não se pode falar dela sóbrio? Que é preciso se embriagar para poder ouvi-la? Não banque a engraçadinha. Dê um gole, você entenderá melhor. E o que vem a ser isto? Gaivota branca. O quê? Uma poção suave, sorriu Eskel, que lhe trará sonhos agradáveis. Que merda! Uma poção alucinatória dos bruxos? Deve ser por causa dela que seus olhos brilham tanto ao cair da noite. Gaivota branca é muito suave. A alucinatória é a negra. Se há algo de mágico neste líquido, eu estou proibida de colocá-lo na boca. É apenas uma mistura de ingredientes naturais, acalmou a Geralt. Mas a expressão em seu rosto, ela pôde notar, era de tensão. Estava mais do que evidente que temia que lhe perguntasse qual a composição do elixir. E diluída em grande quantidade de água. Jamais lhe ofereceríamos algo que pudesse fazer-lhe qualquer mal. O espumoso líquido de sabor estranho esfriou-lhe a faringe, mas espalhou calor pelo resto do corpo. A feiticeira passou a ponta da língua pelas gengivas e pelo palato. Não conseguiu identificar nenhum dos ingredientes. Vocês deixaram Ciri beber esta gaivota, adivinhou. E... Aquilo foi um acidente, interrompeu a Geralt. Logo na primeira noite, assim que chegamos. Ela estava com sede e havia gaivota na mesa. Antes que pudéssemos reagir, ela bebeu uma taça inteira e entrou em transe. Levamos um susto e tanto, admitiu Vazimir suspirando. Ah, minha filhinha, um baita susto. Chegamos a ficar com os cabelos em pé. Ela começou a falar com voz estranha, afirmou Tris com calma, fitando os olhos dos bruxos que brilhavam à luz das velas. Começou a falar de coisas e acontecimentos que não tinha condições de saber. Começou a profetizar. Não é verdade? O que dizia?
Bobagens, respondeu Lambert secamente. Uma porção de asneiras sem nenhum sentido. Sendo assim, observou a feiticeira olhando para ele, não tenho dúvida de que vocês dois se entenderam às mil maravilhas. Falar asneiras, Lambert, é a sua especialidade. Convenço-me disso cada vez que você abre a boca. Portanto, faça-me o favor de não abri-la por algum tempo. Pode ser? Dessa vez, falou Eskel sério, esfregando a cicatriz na bochecha. Lambert tem razão, Tris. Naquela ocasião, depois de beber gaivota, Ciri começou a falar coisas incompreensíveis. Naquela primeira vez, tudo não passou de uma sucessão de palavras sem sentido. Foi apenas na segunda, interrompeu-se. Tris meneou a cabeça. Foi apenas na segunda vez que ela começou a falar com sentido, adivinhou. Quer dizer que houve uma segunda vez. Novamente depois de ter ingerido o narcótico por um descuido de vocês? Tris, Geralt ergueu a cabeça. A hora não é propícia para fazer gracinhas maldosas. Isso não nos diverte. Na verdade, nos entristece e preocupa. Sim, houve uma segunda vez e até uma terceira. Ciri caiu de mau jeito durante um treino, perdeu os sentidos e, quando os recuperou, entrou novamente em transe e novamente delirou. Novamente a voz não era dela, e novamente não era possível entender o que dizia. Mas eu já tinha ouvido vozes parecidas, maneiras de se expressar semelhantes. É assim que falam aquelas pobres, doentes e alienadas mulheres às quais chamamos de oráculos. Você sabe a que me refiro? Perfeitamente. Esse foi o segundo incidente. E o terceiro? Geralt passou o antebraço pela testa, de repente perolada de suor. Ciri com frequência acorda durante a noite, disse, gritando. Ela viveu coisas terríveis. Não quero falar disso, mas é evidente que presenciou em Sintra e em Angren coisas que não deveriam ser vistas por uma criança. Temo até que alguém lhe tenha feito mal. Aquilo retorna a ela em sonhos. Em geral, é muito fácil acalmá-la e ela volta a dormir tranquilamente. Mas certa vez, ao despertar, estava de novo em transe. De novo falava com voz estranha, desagradável e maligna. Falava claro e com sentido. Profetizava, vaticinava. E vaticinou-nos o quê? O quê, Geralt? A morte, respondeu Vazimir suavemente. A morte, filhinha. Tris lançou um olhar para Ciri, que brigava com Coen, acusando-o de ter roubado no jogo. Coen abraçou-a e soltou uma gargalhada. Naquele momento a feiticeira se deu conta, de repente, de que, até então, jamais ouvira um bruxo rir. De quem? Indagou, continuando a olhar para Coen. Dele, falou Vazimir. É minha, acrescentou Geralt, e sorriu. Depois de acordar, não se lembrava de nada, e nós não lhe fizemos pergunta alguma. Fizeram bem. E quanto aos vaticínios, eram concretos, detalhados? Não. Geralt fitou-o diretamente nos olhos. Muito confusos. Não faça perguntas sobre isso, Tris. Nós não nos preocupamos com o conteúdo dos vaticínios ou com as visões de Ciri, mas com o que está acontecendo com ela. Não temos medo do que possa nos acontecer, mas... Cuidado, avisou Vazimir. Não fale disso na frente dela. Coen aproximara-se da mesa com Ciri sentada sobre seus ombros. Deseje boa noite a todos, Ciri, disse. Deseje boa noite a esses notívagos. Nós vamos dormir. Já é quase meia-noite e daqui a pouco vai terminar mid-inverno. A partir de amanhã, a primavera vai ficar mais próxima a cada dia. Estou com sede. Ciri deslizou dos ombros de Coen e estendeu a mão para a taça de Eskel.
Ágil, o bruxo afastou o recipiente de seu alcance e pegou uma jarra com água. Tris ergueu-se repentinamente. Sirva-se à vontade, falou, passando à menina a sua taça ainda cheia pela metade, ao mesmo tempo que apertava significativamente o braço de Geralt e dirigiu o olhar para Vazimir. Beba. Tris, sussurrou Eskel, vendo Ciri beber com sofreguidão. O que você está fazendo? Isso aí... Nem mais uma palavra, por favor. Não tiveram de esperar muito pelo efeito. Ciri logo se retesou, soltou um grito e deu um amplo sorriso de felicidade. Cerrou os olhos e estendeu os braços. Soltou uma gargalhada, virou uma pirueta e começou a dançar na ponta dos pés. Lambert, com um gesto rápido como um raio, afastou uma cadeira enquanto Coen se postava entre a dançarina e a lareira. Tris levantou-se e tirou do decote um amuleto, uma safira engastada em prata, presa numa correntinha. Agarrou com força na mão. Filhinha, gemeu Vazimir, o que você está fazendo? Sei o que faço, respondeu secamente. A menina entrou em transe e eu vou estabelecer um contato psíquico com ela. Penetrarei seu interior. Eu lhes disse que ela é uma espécie de transmissor mágico e eu preciso saber o que está transmitindo, como e de onde recebe a aura e de que maneira a transforma. Hoje é Midinverno, uma noite ideal para tal intento. Não estou gostando disso. Geralt enrugou a testa. Decididamente não estou gostando disso. Caso um de vocês venha ter um ataque de epilepsia, disse a feiticeira, não levando em consideração as palavras de Geralt, sabem como agir. Enfiem um pedaço de madeira entre os dentes, segurem as pernas e os braços e esperem até o ataque passar. Mais ânimo, rapazes. Eu já fiz isso mais de uma vez. Ciri parou de dançar, caiu de joelhos, estendeu os braços e apoiou a cabeça nos joelhos. Tris encostou o agora aquecido amuleto em sua fronte, sussurrou um encanto, fechou os olhos, concentrou-se e disparou um impulso. O mar bramiu. As ondas bateram com estrondo contra os penhascos, explodindo em géiseres entre as rochas. Agitou as asas, aproveitando o ar salino. Indescritivelmente feliz, embicou para baixo, alcançando o bando de suas companheiras, tocou com a ponta das patas o dorso das ondas, voltou a erguer-se ao céu, espargindo gotículas ao redor. Ficou planando agitada pelo vento que lhe traspassava as penas das asas e da cauda. A força da sugestão, pensou lucidamente. Nada mais do que a força da sugestão. Uma gaivota. Tris! Tris! Ciri! Onde está você? Tris! O grasnar das gaivotas cessou. A feiticeira continuava sentindo no rosto os úmidos salpicos dos vagalhões, porém, debaixo dela não havia mar. Na verdade havia, mas era um mar de vegetação, uma infinita planície que ia até o horizonte. Para seu grande horror, Tris constatou que o que estava vendo era o panorama descortinado do topo do monte de Sodden. No entanto, aquilo não era o monte. Não podia ser o monte. O céu escureceu repentinamente e tudo em volta mergulhou em sombras. Viu uma longa fila de confusas figuras descendo devagar pela encosta. Ouviu sussurros sobrepondo-se uns aos outros e juntando-se num preocupante coro incompreensível. Ciri estava perto, virada de costas para ela. O vento agitava seus cabelos acinzentados. As indistintas e confusas figuras continuavam passando ao largo, numa fila que parecia não ter fim. Quando se aproximavam dela, viravam a cabeça. Tris conteve um grito ao olhar para seus apáticos e inexpressivos semblantes, para seus olhos cegos e mortos. Não reconhecia a maior parte dos rostos, mas alguns sim. Coral, Vaniel, Yol,
Rabi Axel. Por que você me trouxe até aqui? Murmurou. Por quê? Ciri virou-se e ergueu a mão. A feiticeira viu um filete de sangue escorrendo-lhe pela palma, desde a linha da vida até o pulso. Foi uma rosa, disse a menina calmamente. Rosa de Shailwed. Espetei-me em um de seus espinhos. Não foi nada. É apenas sangue. O sangue dos elfos. O céu escureceu ainda mais para logo em seguida brilhar com a forte e cegante luz de um raio. Tudo congelou, permanecendo em silêncio e inerte. Tris tentou dar um passo à frente, querendo se certificar de que conseguiria. Parou ao lado de Ciri e notou que estavam na beira de um precipício sem fim, no qual se reviravam rolos de fumaça vermelha, parecendo iluminados de baixo para cima. O brilho de outro raio silencioso revelou uma longa escadaria de mármore, levando ao fundo do precipício. Tem de ser assim, afirmou Ciri com voz trêmula. Não há outro caminho, apenas este. Escadas abaixo. Tem de ser assim porque Vaes dei real aib egean. Fale, sussurrou a feiticeira. Continue falando, criança. Criança de sangue antigo. Faenwed, luned aib, hen ishkaer. Deithwen, chama branca. Não, não, não! Ciri! O cavaleiro negro, com plumas no elmo. O que ele me fez? O que aconteceu então? Eu tinha medo. Ainda tenho medo. Aquilo não terminou, aquilo jamais vai terminar. A leoazinha tem de morrer. Razões de estado. Não, não! Ciri, não! A menina se retesou e cerrou fortemente os olhos. Não, não quero, não me toque! Seu rosto sofreu uma repentina mutação, ficando duro. Sua voz tornou-se metálica, fria e ameaçadora, com entonação de cruel escárnio. Você veio atrás de mim até aqui, Tris Merigold. Até aqui? Você foi longe demais, 14ª. Bem que eu a avisei. Quem é você? Indagou Tris, esforçando-se para manter o controle da voz. Você saberá quando chegar a hora. Saberei neste momento. A feiticeira estendeu as mãos, separando bem os dedos e colocando toda a sua força no encanto da identificação. A cortina mágica se rompeu, mas atrás dela viu uma segunda, terceira, quarta. Tris soltou um gemido e caiu de joelhos. Enquanto isso, a realidade continuava a se romper e abriam-se novas portas numa longa e infinita ala que levava a nada, à vacuidade. Você se enganou, 14ª, zombou a inumana voz metálica. Você confundiu o céu com as estrelas refletidas na superfície do lago. Não toque nessa criança. Não é uma criança. Os lábios de Ciri se moviam, mas Tris podia ver que seus olhos estavam inexpressivos, vítreos, mortiços. Ela não é uma criança, repetiu a voz. Ela é a chama branca que ateará fogo ao mundo todo. Ela é o sangue antigo, Hen Ishaer. O sangue dos elfos, o grão que não germinará, mas que explodirá em chamas, o sangue que será profanado. Quando chegar Ted Deiread, o tempo do fim, Vaesteriad Aepeijan. Você está vaticinando morte, gritou Tris. É a única coisa que você sabe fazer, vaticinar morte, de todos, deles, dela, minha. Sua? Você já morreu, 14ª. Tudo em você já está morto. Pelo poder das esferas, gemeu a feiticeira, mobilizando o resto de suas forças e fazendo um amplo gesto no ar com a mão.
Por água, fogo, terra e ar eu a conjuro. Conjuro-a na mente, no sono, no que foi, no que é e no que será. Conjuro-a. Quem é você? Fale! Ciri virou a cabeça. A visão da escadaria levando às profundezas desapareceu, surgindo em seu lugar um mar plúmbeo, agitado e coberto de espuma das ondas. O silêncio voltou a ser interrompido pelos gritos de gaivotas. Voe, disse a voz pela boca da menina. Está na hora. Volte para o lugar de onde veio, 14ª do monte. Voe nas asas de uma gaivota e escute os grasnidos das outras. Ouça com atenção. Eu a conjuro, você não pode. Voe, gaivota. E de repente ouvi outra vez o uivo do vento, o úmido e salgado ar marinho, e o voo sem fim nem começo. As gaivotas grasnavam selvagemente. Grasnavam e ordenavam. Tris! Ciri, esqueça-o. Não o torture, esqueça. Esqueça, Tris. Esqueça. Tris, Tris, Tris. Tris! Abriu os olhos, agitou a cabeça sobre o travesseiro e mexeu os braços dormentes. Geralt? Estou aqui a seu lado. Como você está se sentindo? Tris olhou em volta. Estava em seu aposento, deitada na cama, na melhor cama de Kaer Morhen. Onde está Ciri? Está dormindo. Há quanto tempo? Tempo demais. Interrompeu-a o bruxo, cobrindo-a com o cobertor, e abraçou-a. Quando se inclinou sobre ela, o medalhão com a cabeça de lobo balançou logo acima de seu rosto. O que você fez não foi uma das melhores ideias, Tris. Está tudo bem. A feiticeira tremeu nos braços dele. Não é verdade, pensou. Nada está bem. Virou o rosto para evitar que o medalhão a tocasse. Havia muitas teorias sobre as propriedades dos amuletos dos bruxos, mas nenhuma delas recomendava aos feiticeiros tocá-los durante os dias e as noites do solstício. Por acaso, nós falamos algo durante o transe? Você não. Você esteve inconsciente o tempo todo. Já Ciri, logo antes de sair do transe, disse: Vaes deidrea aep eigen. Ela conhece a língua antiga? Não o suficiente para dizer uma frase completa. Uma frase que quer dizer algo está terminando, murmurou a feiticeira, passando a mão pelo rosto. Geralt, esse assunto é muito sério. A menina é uma médium extremamente forte. Não sei com o que e com quem ela entra em contato, mas acho que não existe um limite para suas conexões. Algo quer se apossar dela, algo que é demasiadamente poderoso para mim. Temo por ela. O próximo transe poderá terminar com uma doença psíquica. Eu não sou capaz de dominá-lo, não sei como, não posso. Se fosse necessário, eu não saberia como bloquear seus dons. Não seria capaz de apagá-los permanentemente caso não houvesse outra saída. Você vai ter de contar com a ajuda de uma feiticeira mais poderosa do que eu. Mais capaz e mais experiente. Você sabe de quem estou falando? Sei, respondeu Geralt, virando a cabeça e cerrando os lábios. Não se oponha, não se defenda. Posso imaginar por que você foi buscar meu auxílio em vez do dela. Sobrepuja o orgulho, supere a mágoa e a teimosia. Isso não faz o menor sentido. Você acabará torturando a si mesmo e porá em risco a saúde e até a vida de Ciri. O que acontecerá a ela no próximo transe poderá ser pior do que a prova das ervas. Vá pedir auxílio a Yennefer, Geralt. E quanto a você, Tris? Eu? A feiticeira engoliu saliva com esforço. Eu não conto. Decepcionei você. Decepcionei você. Em tudo. Fui seu erro. Nada mais do que isso. Os erros, disse Geralt com ênfase, também têm valor.
Não os elimino nem da vida nem da mente. E jamais culpo os outros por eles. Você é importante para mim, Tris, e sempre será. Você nunca me desapontou. Nunca. Acredite em mim. Tris permaneceu calada por bastante tempo. Vou ficar aqui até a primavera, anunciou finalmente, esforçando-se para controlar o tremor na voz. Vou permanecer ao lado de Ciri. Vou zelar por ela dia e noite. Vou estar a seu lado dia e noite. E quando chegar a primavera? Quando chegar a primavera, vamos levá-la ao templo de Melitele em Elander. Talvez aquilo que quer dominá-la não possa ter acesso a ela no templo. E aí você pedirá ajuda a Yennefer. Está bem, Tris. Fico-lhe grato. Geralt. Sim. Ciri disse mais alguma coisa, não é verdade? Algo que somente você ouviu. Diga-me o que foi. Não, protestou com voz trêmula. Não, Tris. Eu lhe peço. Ela não estava se dirigindo a mim. Sei disso. Estava falando para mim. Conte-me, por favor. Depois do transe, quando a ergui do chão, ela sussurrou. Esqueça-o. Não o torture. Não vou torturá-lo, sussurrou ela. Mas esquecê-lo não vou conseguir. Perdoe-me. Sou eu quem deveria pedir perdão a você e não somente a você. Você a ama a tal ponto. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. A tal ponto. Admitiu baixinho após um longo silêncio. Geralt. Sim, Tris. Fique comigo esta noite. Tris, apenas fique. Está bem. Logo após o mid-inverno, parou de nevar e a temperatura caiu drasticamente. Tris ficou ao lado de Ciri dia e noite. Zelava por ela. Cobria com um manto de proteção, tanto visível como invisível. A menina acordava quase todas as noites gritando. Delirava, segurando as bochechas e chorando de dor. A feiticeira acalmava-a com encantos e elixires, aninhando-a nos braços e fazendo-a dormir de novo. Em seguida, ela mesma não conseguia adormecer, pensando no que Ciri dissera durante o transe e ao sair dele. E sentia um medo crescente. Vaes deiread aep eigen. Algo está terminando. E foi assim por 10 dias e noites, quando então chegou ao fim. Acabou. Desapareceu sem deixar vestígios. Ciri se acalmou, passando a dormir calmamente, sem delírios, sem sonhos. Mas Tris não relaxou a guarda. Não se afastou da menina nem um passo. Cobria-a com um manto de proteção, tanto visível como invisível. Mais rápido, Ciri! Avance, ataque! Recue! Meia pirueta, golpe! Recuo! Equilibre-se! Mantenha o equilíbrio usando o braço esquerdo, senão você vai cair do pente e machucar seus atributos femininos. Machucar o quê? Nada. Você não está cansada? Se quiser, podemos descansar. Não, Lambert. Posso continuar. Não pense que sou tão fraca. Que tal eu pular a cada 2 estacas? Nem ouse tentar. Você pode cair. E aí Marigold me corta a cabeça. Não vou cair. Já falei uma vez e não vou repetir. Sem exibições. Mantenha-se firme sobre as pernas. E a respiração, Ciri, a respiração. Você está arfando como um mamute moribundo. Não é verdade. Pare de resmungar e treine. Ataque. Recuo. Parada. Meia pirueta. Parada. Pirueta inteira. Pise com mais segurança sobre as estacas com todos os diabos. Não oscile tanto. Ataque. Golpe. Mais rápido. Meia pirueta. Pule e corte. Assim, muito bem. De verdade? Fui realmente muito bem, Lambert. Quem disse isso? Você, agora mesmo.
Deve ter sido um lapso de língua. Ataque! Meia pirueta! Recuo! E mais uma vez! Siri, e a parada? Quantas vezes tenho de repetir? Após cada recuo tem que haver uma parada e a extensão da lâmina para proteger a cabeça e a nuca. Sempre! Mesmo quando estiver lutando com apenas um oponente, você nunca sabe com quem está lutando. Não sabe o que há às suas costas. Tem de se proteger sempre. O trabalho das pernas e a espada. E isso deve tornar-se um reflexo condicionado. Um reflexo, entendeu? Você não pode se dar ao luxo de esquecer isso. Se esquecer num combate real, já era. Mais uma vez. Exatamente assim. Viu a posição em que você ficou após uma parada? Em condição de desferir um golpe em qualquer direção. Caso seja necessário, você poderá até desferir um golpe para trás. Vamos, mostre-me uma pirueta seguida de um golpe para trás. Ha! Muito bem. Conseguiu entender em que consiste a coisa? Eu não sou boba. Você é uma menina. As meninas não raciocinam. Ah, Lambert, se Tris ouvisse isso... Se minha tia fosse homem, seria meu tio. E agora basta. Desça. Vamos descansar. Eu não estou cansada, mas eu estou. Vamos descansar. Desça do pente. Com um salto? E como você queria? Como uma galinha descendo do poleiro? Vamos, salte. Não tenha medo, eu estou aqui para protegê-la. Ah! Bonito. Para uma menina, muito bonito. Já pode tirar a venda dos olhos. Tris, já não chega por hoje? Que tal pegarmos o trenó e deslizarmos colina abaixo? O sol está brilhando, a neve está tão branca que chega a doer os olhos. Que dia mais lindo! Não se debruce tanto, senão vai cair da janela. Vamos andar de trenó, Tris. Proponha-me isso na língua antiga e aí terminamos a aula do dia. Afaste-se da janela, retorne à mesa. Siri, quantas vezes eu tenho de lhe pedir que largue essa espada? Pare de agitá-la para todos os lados. É minha nova espada, verdadeira. Uma espada de bruxo, feita de aço que caiu do céu, de verdade. Foi Geralt que disse isso, e ele nunca mente, como você bem sabe. Ah, sim, e como sei. Preciso me acostumar com ela. Tio Vazemir ajustou-a para meu peso, minha altura e o comprimento de meu braço. Tenho de acomodar a ela minha mão e meu punho. Acomode-os à vontade, mas no pátio, não aqui. Mas sou todo ouvidos. Pelo que me lembra, você queria me propor um passeio de trenó. Na língua antiga, portanto, proponha. Como se diz trenó? Sled, como substantivo, e asled, como verbo. Ah, já sei. Vai em asled, Elia? Nunca termine uma pergunta desse jeito, é deselegante. A pergunta é formada pela entonação. Mas as crianças das ilhas... Você não está aprendendo o jargão de Skellige, e sim a língua antiga clássica. E para que estou aprendendo essa língua? Para conhecê-la. É sempre bom aprender uma coisa que não se sabe. Quem não conhece outras línguas é um aleijado. Mas, no fim, todos acabam falando na língua comum. É verdade. Só que alguns não apenas nela. E eu lhe garanto, Siri, que é melhor pertencer ao grupo de alguns do que de todos. E agora vamos lá, uma frase completa. O dia está lindo, vamos passear de trenó. Elaine Ted a Taigan Ava en Isled. Muito bem. Então vamos passear de trenó. Vamos, mas primeiro deixe-me retocar a maquiagem. E posso saber para quem você se maquia tanto? Para mim mesma. As mulheres ressaltam sua beleza para a autoestima, para se sentirem bem com si mesmas. Sabe de uma coisa? Também não estou me sentindo tão bem assim. Não precisa rir, Tris. Venha até aqui, sente em meus joelhos. Deixe a espada de lado, já lhe pedi. Obrigada. Agora pega esse pincel maior e espalhe um pouco de pó de arroz no rosto. Não tanto, menina, não tanto. Mire-se no espelho. Vê como está bonita? Não vejo diferença alguma. Posso pintar os olhos?
Por que você está rindo? Você sempre pinta seus olhos. Eu também quero. Está bem, tome. Escureça as pálpebras com isto. Ciri, não feche os 2 olhos, porque assim você não vê nada e se lambuza toda. Pegue apenas um pouquinho e passe de leve nas pálpebras. Eu disse de leve. Deixe-me tirar o excesso. Feche os olhos. Agora abra. Oh, está vendo a diferença? Um pouco de sombra não faz mal a olhos mesmo tão bonitos como os seus. As elfas sabiam o que estavam fazendo quando inventaram a sombra para as pálpebras. As elfas? Você não sabia? A maquiagem é uma invenção das elfas. Nós aprendemos muitas coisas extremamente úteis com o povo antigo, dando-lhe miseravelmente pouco em troca. Agora, pegue este lápis e trace uma linha na pálpebra superior, bem junto das pestanas. Ciri, o que você está fazendo? Não ria. A pálpebra está tremenda por causa disso. Entreabra levemente os lábios e ela parará de tremer. Está vendo? Pronto. Oh. Venha, agora vamos descer e deixar os bruxos mudos de espanto diante de nossa beleza. Será muito difícil encontrar uma visão mais encantadora. Depois pegaremos o trenó e desfaremos a maquiagem enfiando a cara na neve. E nos pintaremos de novo. Não, mandaremos Lambert aquecer a sala de banho e nos banharemos. De novo? Lambert disse que nós usamos lenha demais com esses banhos. Lambert caen a me abaet ep ars. O que você disse? Eu não entendi. Com o tempo você dominará também as expressões idiomáticas. Até a primavera temos muito tempo para estudar. E agora, vain asled, melain luned. Isto aqui, nesta gravura. Não, sua pirralha, não nessa, nesta. Isto aqui é um ghoul. Vamos ouvir o que você aprendeu sobre os ghouls. Olhe para mim. O que você tem nas pálpebras? Maior autoestima. O quê? Está bem, vamos deixar isso para lá. Sou todo ouvidos. Ghoul, tio Vazimir, é um monstro que devora cadáveres. Ele pode ser encontrado nos cemitérios, lá onde há mamoas, em todos os lugares onde se enterram mortos. Em necrópolis, onde houve combates, nos campos de batalha. Quer dizer que ele é perigoso só para os mortos? Não, não só. Os ghouls atacam também os vivos, quando estão com fome ou perturbados mentalmente. Por exemplo, quando há uma batalha com muitos mortos. O que você tem, Ciri? Nada. Escute, Ciri, você tem de se esquecer daquilo. Aquilo não voltará mais. Eu vi em Soden e Trasrios campos inteiros. Eles jaziam lá, mordidos por lobos e cães selvagens, bicados por aves de rapina. Na certa havia também ghouls. E é exatamente por isso que você está aprendendo sobre ghouls, Ciri. Quando se conhece uma coisa, ela deixa de ser um pesadelo. Uma coisa que nós sabemos como combater deixa de ser tão ameaçadora. Como se combate um ghoul, Ciri? Com uma espada de prata. O ghoul é muito sensível à prata. E a que mais? À luz forte e ao fogo. Portanto, ele pode ser combatido com a ajuda da luz e do fogo? Sim, mas isso é perigoso. Um bruxo não usa luz nem fogo porque eles atrapalham sua visão. Cada luz provoca uma sombra e sombras dificultam a orientação. É preciso combater sempre no escuro, à luz do luar ou das estrelas. Muito bem. Você lembrou-se de tudo direitinho. Revelou-se uma menina muito esperta. E agora, olhe para esta gravura. Efetivamente, eu tenho que admitir que não se trata de um filho de uma criatura especialmente linda. É um graveir. Graveir é uma variante do ghoul. Ele é muito parecido com o ghoul, mas consideravelmente maior. Diferenciam-no também, como você pode ver, estas 3 cristas na testa.
O resto é igual como em qualquer devorador de corpos. Veja, garras curtas e não afiadas, perfeitamente adaptadas para cavar a terra e revirar sepulturas, dentes fortes para poder triturar ossos e uma fina e longa língua, ideal para lamber de dentro deles o tutano apodrecido. Um tutano desses bem fedorento é uma iguaria para um gravier. O que você tem? Nada. Você está tão pálida, esverdeada. Tomou café da manhã? Sim, tomei. De que estava eu falando mesmo? Ah, sim, quase esqueci. Lembre-se do que vou dizer, porque isso é muito importante. Os graviers, assim como os ghouls e outros monstros do mesmo grupo, não possuem um nicho ecológico próprio. Eles são relíquias da era da permeação ambiental. Matá-los não afeta em nada os equilíbrios e as interconexões do meio ambiente que vigoram na natureza. Em nosso meio atual, esses monstros são elementos estranhos e não há aqui lugar para eles. Entendeu, Ciri? Entendi, tio Vazemir. Geralt já me explicou isso, sei tudo. Um nicho ecológico é... Está bem. Eu sei o que é um nicho ecológico e se Geralt lhe explicou, não precisa recitá-lo para mim. Voltemos aos graviers. Eles aparecem muito raramente, o que é uma sorte, porque são um bando de terríveis filhos da puta. Qualquer arranhão numa luta com um gravier significa uma infecção causada pelo veneno dos cadáveres. Com qual elixir devemos combater o veneno cadavérico, Ciri? Com o Oriolídeo. Certíssimo, mas é sempre melhor evitar a infecção. É por isso que, ao lutar com um gravier, não se deve chegar muito perto do desgraçado. Luta-se com ele sempre mantendo uma prudente distância, desferindo golpes com um rápido pulo para frente. E qual é o melhor lugar para acertá-lo? É do que vamos tratar agora. Veja. Mais uma vez, Ciri. Vamos repetir isso devagar para que você possa dominar todos os movimentos. Olhe, estou atacando você, adotando terceira posição, inclinando-me como se fosse lhe dar uma estocada. Por que está recuando? Porque sei que se trata de uma finta. Você pode fazer uma larga sinistra ou me golpear com o quarto superior. Já ao recuar, eu posso aparar seu golpe com um contragolpe. Realmente? E se eu fizer assim? Ai! Você disse que íamos treinar devagar. O que eu fiz de errado, Cohen? Nada. Simplesmente eu sou mais alto e mais forte. Mas isso é desonesto. Não existe luta honesta. Quando se está lutando, deve-se aproveitar cada vantagem e cada oportunidade que surgir. Ao recuar, você permitiu que eu aplicasse mais força a meu golpe. Em vez de recuar, você deveria ter executado uma pirueta para a esquerda e tentar atingir-me de baixo para cima em meu queixo, bochecha ou garganta, com uma destra da quarta posição. Pois sim, como se você fosse permitir. Você daria uma pirueta no sentido contrário e me acertaria no lado esquerdo de meu pescoço antes de eu ter tido tempo de preparar uma parada. Como posso saber o que você vai fazer? Você precisa saber. E sabe. Pois sim, Ciri. Isto que estamos fazendo neste momento é uma luta. Eu sou seu adversário. Quero e preciso derrotar você porque é minha vida que está em jogo. Como sou mais alto e mais forte, vou tentar achar qualquer oportunidade para aplicar golpes que anularão sua parada, exatamente como você viu há pouco. Para que eu teria de dar uma pirueta? Veja, já estou em sinistra. Existiria algo mais fácil que desferir em sua axila um golpe na segunda posição? Se eu cortar sua artéria, você morrerá em questão de minutos. Vamos, defenda-se. Ha! Muito bem, uma linda parada e muito bem aplicada. Viu como são úteis os exercícios para dar mais mobilidade aos pulsos? E agora preste atenção, porque muitos esgrimistas cometem o mesmo erro na parada estática. Eles ficam imóveis por uma fração de segundo quando podem ser atacados. Assim. Ha! Lindo! Mas recue imediatamente fazendo uma pirueta. Eu poderia ter uma adaga na mão esquerda. Muito bem. E agora, Ciri? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou saber? Observe meus pés. Como está distribuído o peso de meu corpo.
O que poderei fazer com os pés nesta posição? Praticamente tudo. Portanto, gire, obrigando-me a deslocar os pés. Defenda-se. Muito bem. Não olhe para minha espada, pois posso distraí-la com ela. Defenda-se. Isso, mais uma vez. Ótimo. E mais uma. Ai, péssimo. O que eu fiz de errado? Nada. Simplesmente sou mais rápido do que você. Tire as proteções. Vamos nos sentar por um momento para descansar. Você deve estar cansado, afinal passou a manhã correndo pela trilha. Não estou cansado, estou com fome. Raios, eu também. E hoje é dia de Lambert ficar na cozinha e ele não sabe fazer nada, exceto macarrão. Se ele ainda soubesse cozinhá-lo bem... Coen. Sim. Continuo lenta demais. Você é muito rápida. Será que poderei um dia ser tão rápida quanto você? Acho pouco provável. Entendi. E para você, quem é o melhor espadachim do mundo? Não tenho a mais vaga ideia. Você nunca conheceu um deles? Conheci vários que se consideravam como tal. Ah, é? Quem eram eles? Como se chamavam? O que sabiam fazer? Devagar, devagar, menina. Não sei as respostas a todas essas perguntas. Isso é tão importante assim? É lógico que é importante. Eu gostaria de saber quem são esses espadachins e onde estão. Onde eles estão? Isso eu sei. Ah, é? Onde? Nos cemitérios. Preste atenção, Ciri. Já que você sabe dar conta de 2 pêndulos, vamos pendurar agora um terceiro. Os passos serão os mesmos de quando havia 2. Você apenas terá de fazer um desvio a mais. Pronta? Pronta. Concentre-se e relaxe. Aspire e expire. Ataque! Ai, que droga! Não pragueje, por favor. O pêndulo machucou você? Não, apenas raspou. O que eu fiz de errado? Você se moveu num ritmo muito regular, apressou demais a segunda pirueta e sua finta foi exageradamente ampla. Com isso, deu de cara com o pêndulo. Mas, Gerald, ali não há espaço suficiente para me esquivar e girar logo em seguida. Eles estão pendurados muito juntos. Há muito lugar, garanto-lhe. Os espaços, porém, foram calculados para forçar um movimento arrítmico. Trata-se de uma luta e não de um balé. Numa luta não se pode mover um ritmo. Você tem de usar seus movimentos para desconcentrar o oponente, confundi-lo, atrapalhar suas reações. Está pronta para a próxima tentativa? Estou. Balance essas malditas esferas. Não pragueje. Relaxe e ataque. Ha! Ha! Gostou, Gerald? Nem chegaram a roçar em mim. Assim como você não chegou a roçar o segundo saco com sua espada. Já lhe disse que isso é uma luta e não um balé ou acrobacia. O que você está resmungando aí? Nada. Relaxe. Ajuste a munhequeira. Não aperte tanto a mão na empunhadura. Isso prejudica a concentração e atrapalha o equilíbrio. Respire calmamente. Está pronta? Sim. Então vamos lá. Uhul! Que droga! Gerald, não é possível fazer isso. Não há espaço suficiente para fazer uma finta e mudar de pé. E quando golpeio apoiada nos 2 pés e sem fintar... Vê o que acontece quando você golpeia sem fintar. Doeu? Não muito. Venha cá. Sente-se a meu lado e descanse. Não estou cansada. Gerald, nunca vou conseguir passar pelo terceiro pêndulo, mesmo que fique descansando por 10 anos. Eu não consigo ser mais rápida do que estou sendo. E nem precisa. Você é suficientemente rápida. Então me explique como posso fazer uma meia pirueta, uma esquiva e um golpe ao mesmo tempo. É muito simples. Você não estava prestando atenção. Eu lhe disse antes de você começar que era indispensável executar mais uma esquiva. Apenas uma esquiva. Uma meia pirueta adicional é desnecessária. Na segunda tentativa, você fez tudo direitinho e passou pelo terceiro pêndulo.
Mas não acertei o saco porque... Gerald, sem a meia pirueta eu não posso desferir um golpe porque desacelero, porque não tenho aquilo... Como se chama mesmo? Impulso. É verdade. Portanto, você tem que adquirir impulso e energia. Mas não com uma pirueta e troca de pé, porque você não terá tempo para fazer os dois. Bata com a espada no pêndulo. No pêndulo? Eu devo bater em sacos. Trata-se de uma luta, Ciri. Os sacos representam os lugares sensíveis do adversário, nos quais você deve acertá-lo. Já os pêndulos imitam a arma do adversário, e você tem de se esquivar deles. Quando um dos pêndulos a toca, quer dizer que você foi ferida, e numa luta de verdade, talvez não se levante mais. O pêndulo não pode tocá-la, mas nada impede que você desfira um golpe nele. Por que essa cara de choro? É que eu não vou conseguir aparar um pêndulo com a espada. Eu não sou suficientemente forte. Sempre serei fraca, porque sou menina. Venha até aqui, menina. Assoe o nariz e escute com atenção. Nenhum brutamontes deste mundo, nenhum gigante ou o mais forte dos homens, conseguirá parar um golpe desferido pela cauda de um oslusgo, pela quela de um escorpião gigante ou pelas garras de um grifo. E são exatamente esses tipos de armas que os pêndulos simulam. Portanto, nem tente apará-los. Você não conseguirá rebater o pêndulo, mas poderá rebater-se nele, absorvendo sua energia tão necessária para desferir o golpe. Basta um leve, porém extremamente rápido rebote, seguido de um imediato e também rápido golpe de uma meia volta reversa. Você acaba adquirindo impulso no rebote. Fui claro? Rapidez, Ciri, e não força. A força bruta é indispensável a um lenhador que derruba árvores com um machado numa floresta. E é por isso que são muito raros os casos de mulheres lenhadoras. Entendeu o sentido da coisa? Pode pôr os pêndulos em movimento. É melhor você descansar antes. Não estou cansada. Já sabe como agir? Os mesmos passos, esquiva. Sei. Então, ataque. Ha! 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 Peguei você! Derrotei você, grifo! Gerald, você viu? Não grite, controle a respiração. Eu consegui! Eu realmente consegui! Elogie-me, Gerald! Bravo, Ciri. Bravo, menina. Em meados de fevereiro, a neve sumiu, lambida pelo quente vento vindo do sul, através do desfiladeiro. Os bruxos não tinham o mínimo interesse em saber o que se passava no mundo. Tris, com determinação e persistência, dirigia para questões políticas as conversas mantidas ao anoitecer na escura sala volta e meia clareada pelas explosões das chamas na lareira. As reações dos bruxos eram sempre as mesmas. Gerald permanecia calado, mantendo a mão na testa. Vazemir meneava a cabeça, ocasionalmente fazendo um comentário do qual não se depreendia nada mais a não ser que, nos tempos dele, tudo fora melhor, mais lógico, honesto e saudável. Eskel portava-se educadamente, ouvindo com atenção e não economizando sorrisos e contatos visuais. De vez em quando interessava-se por um assunto irrelevante ou uma questão de importância secundária. Cohen bocejava abertamente e olhava para o teto, enquanto Lambert não ocultava o menosprezo. Eles nada queriam saber, não estavam interessados nos dilemas que tiravam o sono de reis, feiticeiros, governantes e líderes militares, problemas que causavam agitação em conselhos, círculos e reuniões. Para eles, nada se passava além dos desfiladeiros cobertos de neve do outro lado do Gwenlech, que arrastava blocos de gelo em sua plúmbea correnteza. A única coisa real para eles era o ermo Caer Morhen, perdido em meio a montanhas selvagens.
Naquele fim de dia, Tris estava irritada e nervosa, talvez por causa do vento que uivava entre os muros do decrépito castelo. Na verdade, todos se mostravam estranhamente excitados, com exceção de Geralt. Estavam loquazes demais. Falavam, claro, apenas de uma coisa, da primavera. Alegravam-se com a ideia de saírem para a senda e com todas as coisas que ela lhes proporcionaria. Vampiros, serpes, leiches, licantropos e basiliscos. Dessa vez foi Tris que começou a bocejar e a olhar para o teto, permanecendo calada até o momento em que Eskel virou-se para ela e lhe fez uma pergunta, a qual ela esperava ouvir. Como andam realmente as coisas no sul, às margens do Jaruga? Vale a pena ir até lá? Não gostaríamos de nos meter bem no meio de uma confusão. O que você chama de confusão? Bem, você sabe, hesitou ele. Você vive falando sobre a possibilidade de uma nova guerra, sobre constantes refregas nas fronteiras, rebeliões nos territórios ocupados por Nilfgaard. Você chegou a mencionar a possibilidade de os Nilfgaardianos atravessarem novamente o Jaruga. Grande coisa, disse Lambert. Aquela gente vive brigando, se matando e se massacrando sem parar por séculos. Não há com o que se preocupar. Eu, por exemplo, já tomei uma decisão. Vou partir exatamente para os confins do sul, para Soden, Mahakan e Angren. Sabe-se que por onde passaram exércitos sempre abundam os mais diversos monstros. É nesse tipo de lugares que se ganha mais dinheiro. É verdade, confirmou Cohen. Redondezas despovoadas, vilarejos apenas com mulheres indefesas, muitas crianças sem lar ou proteção vagando a esmo. Presas fáceis atraem monstros. Já os senhores barões, acrescentou Eskel, assim como os chanceleres e estarostes, têm a cabeça ocupada por assuntos bélicos e não dispõem de tempo para seus súditos, de modo que acabam forçados a nos contratar. Tudo isso é verdade. Mas, a julgar pelo que Tris nos contou por noites a fio, o conflito com Nilfgaard é um assunto muito mais sério do que uma simples guerrinha local. Não é isso, Tris? Mesmo que fosse, respondeu a feiticeira sarcástica, isso não se revelaria vantajoso para vocês? Uma séria guerra sangrenta significará maior número de vilarejos despovoados, mais viúvas indefesas e, definitivamente, uma quantidade absurda de crianças órfãs. Não consigo entender o motivo de seu sarcasmo, disse Geralt, afastando a mão da testa. Realmente não consigo, Tris. Nem eu, filhinha. Vasemir ergueu a cabeça. O que a preocupa tanto? As viúvas e as criancinhas? Lambert e Cohen falam levianamente como todo jovem, mas o importante não são as palavras, e sim os atos. E você sabe que eles defendem essas crianças. Ela completou, furiosa. Sim, eu sei. Um lobisomem, no decurso de um ano, mata uma ou duas, enquanto um destacamento de Nilfgaardianos pode, em 1 hora, incendiar um vilarejo e passar pelo fio da espada toda a população. Sim, vocês defendem os órfãos. Já eu luto para que haja o menor número de órfãos possível no mundo. Eu luto pelas causas e não pelos resultados. E é por isso que eu faço parte do Conselho de Foltest de Temeria e me reúno com Ferkart e Keira Metz, sempre no intuito de encontrar um meio de evitar uma guerra e, caso ela venha a eclodir, como se defender. Porque a ameaça de uma guerra paira incessantemente sobre nós como um abutre. Para vocês isso é apenas uma confusão. Para mim trata-se de um jogo cuja aposta é a sobrevivência. Eu estou envolvida nesse jogo e é por isso que seu descaso e sua leviandade me doem e ofendem. Geralt ergueu-se e olhou para ela. Nós somos bruxos, Tris. Será que não consegue entender isso? O que há para entender? A feiticeira atirou para trás a bela cabeleira castanha. Tudo é claro como água. Vocês escolheram uma relação específica com o mundo que os cerca.
O fato de que, a qualquer momento, tal mundo possa desabar, cabe perfeitamente nessa sua escolha. Na minha, ele não cabe. E é isso que nos diferencia. Eu não estou tão certo se é apenas isso. O mundo está desabando, insistiu ela. Pode-se ficar olhando passivamente para tal fato ou contrapor-se a ele. De que modo? Sorriu Geralt debochadamente. Com emoções? Tris não respondeu, virando o rosto na direção das chamas que bramiam na lareira. O mundo está desabando, repetiu Cohen, balançando a cabeça com falso espanto. Quantas vezes já ouvi essa expressão? Eu também, disse Lambert, fazendo uma careta de desagrado. O que não é de espantar, já que ela se tornou uma frase popular. É assim que falam os reis quando fica patente que, para reinar, é indispensável pelo menos um pingo de inteligência. É assim que falam os comerciantes, cuja ganância e estupidez levaram-nos à falência. É assim que falam os feiticeiros quando começam a perder influência política ou suas fontes de renda. E em todos os casos, o destinatário de tal afirmação é logo brindado com alguma proposta. Diante disso, Tris, deixe o prólogo de lado e faça a proposta de uma vez. Nunca achei graça em duelos verbais, falou a feiticeira, lançando-lhe um olhar gélido. Nem em demonstrações de eloquência com a intenção de zombar dos outros durante uma conversa. Portanto, não pretendo me envolver em algo semelhante agora. Vocês sabem até bem demais a que estou me referindo. Se querem enfiar a cabeça na areia, façam bom proveito disso. Mas eu estou muito espantada de ver uma atitude dessas de sua parte, Geralt. Tris. O bruxo de cabelos brancos voltou a olhar para a feiticeira. O que espera de mim? Uma participação ativa na luta pela salvação do mundo que está desabando? Devo alistar-me no exército e deter Nilfgaard? Deveria, caso viesse a ocorrer mais uma batalha em Soden, colocar-me a seu lado no monte e, ombro a ombro, lutar pela liberdade? Eu me sentiria muito orgulhosa, respondeu ela com voz suave, abaixando a cabeça. Eu me sentiria orgulhosa e feliz por poder lutar a seu lado. Acredito. Mas eu não sou suficientemente generoso para isso, nem suficientemente audaz. Não sirvo para soldado ou herói. O terrível medo da dor, da possibilidade de ficar aleijado ou de morrer, não é o único motivo. Embora não seja possível obrigar um soldado a não temer a morte, pode-se motivá-lo de tal modo que ele acabe sobrepujando o medo. Acontece que não tenho essas motivações e não posso tê-las. Sou um bruxo, um mutante formado artificialmente. Mato monstros mediante pagamento. Defendo crianças se seus pais me pagarem. Se for pago por famílias nilfgaardianas, defenderei crianças nilfgaardianas. E mesmo que o mundo desabe, coisa que não me parece muito provável, vou ficar matando monstros sobre os escombros até um deles me matar. Esse é meu destino, minha motivação, minha vida, minha maneira de abordar o mundo. E não fui eu quem o escolheu. Fizeram-no por mim. Você está amargurado, afirmou Tris, puxando nervosamente um cacho de cabelos. Ou finge que está. Você esqueceu que eu conheço. De modo que pare de representar o papel de um mutante insensível, sem coração, sem escrúpulos e sem vontade própria. E chego a adivinhar e compreender os motivos de sua amargura. As profecias de Ciri, não é verdade? Não, respondeu o bruxo friamente. Vejo que, apesar de tudo, você me conhece muito pouco. Tenho medo da morte como qualquer um, porém, já há muito tempo me acostumei à ideia de sua existência. Não nutro ilusão alguma. Não se trata de lamentar o destino, Tris, e sim de um simples cálculo frio. Estatística. Até hoje, nenhum bruxo morreu de velhice, deitado tranquilamente em sua cama e ditando seu testamento. Nenhum. Ciri não me surpreendeu nem me assustou.
Sei que vou morrer dentro de algum buraco fedendo a carniça, com o corpo rasgado por garras de grifo, lâmia ou manticora. Mas não quero morrer numa guerra que não é minha. Estou surpresa com você, falou Tris. Espanta-me o modo como você fala. Sua falta de motivação, a maneira civilizada com que você descreve sua indiferença e seu desdenhoso distanciamento. Você esteve em Soden, em Angren e em Trasgius. Sabe o que se passou em Sintra e o que aconteceu com a rainha Calante e dezenas de milhares de seus súditos. Sabe o inferno que Ciri teve de atravessar. Sabe o motivo pelo qual ela grita à noite. Eu também sei, porque também estive lá. Assim como você, eu tenho medo da dor e da morte. E hoje há motivos de sobra para que eu tenha ainda mais. No que se refere às motivações àquela época, eu também achava que elas eram frágeis. Por que eu, uma feiticeira, devia me preocupar com o destino de Soden, Bruges, Sintra ou qualquer outro reino? O que eu tinha a ver com os problemas dos mais ou dos menos talentosos governantes? Que interesse poderia eu ter nos negócios dos comerciantes e barões? Eu era uma feiticeira e também poderia facilmente dizer que aquela guerra não era minha e que não havia nada que me impedisse de ficar sentada sobre os escombros do mundo misturando elixires para os Nilfgaardianos. Mas eu fiquei no monte, ao lado de Vilgeforce, Artaud Terranova, Ferkart, Enid Findabair e Filipa Eldhard. Ao lado de sua Yennefer. Ao lado daqueles que hoje não estão mais entre nós. Coral, Yoel, Vaniel. Houve um momento em que, de tão apavorada, eu me esqueci de todos os encantos, menos de um, com a ajuda do qual teria condições de me teletransportar daquele lugar tenebroso para minha casa, para minha torrezinha em Maribor. Houve um momento em que vomitei de terror, quando Yennefer e Coral me seguraram pelos ombros e cabelos. Já chega! Pare com isso, por favor. Não, Geralt, não vou parar. Afinal, você não queria saber o que se passou lá no topo do monte? Portanto, ouça. Havia estrondos e chamas, havia flechas flamejantes e bolas de fogo explosivas, havia gritos e tumulto, e eu repentinamente me encontrei caída sobre uma pilha de trapos carbonizados e fumegantes. Foi quando me dei conta de que aquela pilha de trapos era Yoel, e que aquela coisa horrorosa a seu lado, um corpo sem braços nem pernas, que gritava de maneira tão macabra, era Coral. E eu achei que o sangue no qual eu jazia fosse o de Coral, mas não, era o meu. E foi somente então que vi o que haviam feito comigo e comecei a uivar como um cão açoitado, como uma criança castigada de modo brutal. Deixe-me em paz. Não se preocupe, não vou chorar. Não sou mais aquela menininha da torrezinha de Maribor. Sou Tris Merigold, a 14ª dos que tombaram na Batalha de Soden. Sob o obelisco, no topo do monte, há 14 túmulos, mas apenas 13 corpos. Você está espantado por terem cometido um erro desses? Não consegue adivinhar a razão? A maior parte dos corpos estava em pedaços impossíveis de distinguir, e ninguém fez uma separação minuciosa deles. Também não havia condições de contar os vivos. Dos que me conheceram bem, sobreviveu apenas Yennefer, e Yennefer estava cega. Os demais me conheceram superficialmente e sempre me reconheciam por meus lindos cabelos. Mas eu, maldição, já não os tinha mais. Geralt abraçou-a com força. Ela não tentou afastá-lo. Não regatearam conosco os mais poderosos feitiços, continuou com voz surda. Encantos, elixires, amuletos, artefatos. Nada poderia faltar aos feridos heróis do monte. Curaram-nos, remendaram-nos, recuperaram nosso aspecto anterior, devolveram-nos cabelos e visão. Quase não se pode notar sinal algum. Mas eu nunca mais usarei um vestido decotado, Geralt.
Nunca mais. Os bruxos permaneceram calados, assim como Ciri, que, sem ser notada, aproximara-se da sala e parara no vão da porta, encolhendo os ombros e cruzando os braços sobre o peito. Por isso, continuou a feiticeira após um momento, não me venha com essa conversa fiada sobre motivação. Antes de partirmos para o monte, os do capítulo disseram-nos simplesmente: isso é necessário. De quem foi aquela guerra? O que estávamos defendendo nela? Terras, fronteiras, pessoas e suas choupanas, interesses de reis, influências e receitas de feiticeiros, ordem contra caos? Não sei. Mas defendíamos o que era preciso. E, se necessário, voltarei a me apresentar no monte, porque não fazer isso significaria que a vez anterior foi inútil. E eu me apresentarei a seu lado, gritou fininho Ciri. Você pode ter certeza de que me apresentarei. Os Nilfgaardianos hão de me pagar por minha avó, por tudo. Eu não me esqueci. Cale-se, rosnou Urlambert. Não se meta na conversa dos adultos. Pois sim, exclamou a menininha, batendo o pé no chão enquanto seus olhos se iluminavam com um fogo esverdeado. Por que acham que estou aprendendo a lutar com a espada? Porque quero matá-lo, aquele com asas no elmo, pelo que ele me fez e por eu ter ficado com medo. Eu vou matá-lo. É por isso que eu treino com tanto afinco. Se é por isso, então você vai parar de treinar, disse Geralt, com voz mais gélida que os muros de Kaer Morhen. Enquanto não entender o que é a espada e a que ela deve servir na mão de um bruxo, você não poderá tocá-la. Você não está treinando para matar e ser morta. Não está treinando para matar por medo ou por ódio, mas para salvar vidas. A sua e a dos outros. A menininha mordeu os lábios, tremendo toda de excitação e raiva. Entendeu? Ciri ergueu altivamente a cabeça. Não. Então você jamais entenderá. Saia da sala. Geralt, eu saia! Ciri girou sobre os calcanhares. Por um instante ficou parada, indecisa, como se esperasse por algo que não poderia acontecer. Depois, correu escadas acima. Todos ouviram o estrondo da batida da porta. Você exagerou, lobo, falou Vazimir. Foi áspero demais. E não devia ter feito isso na presença de Triss. O laço emocional... Não me fale de emoções. Já estou por aqui de tanta falação sobre emoções. Por que será? Indagou a feiticeira com um sorriso sarcástico e frio. Por que, Geralt? Ciri é normal. Ela sente normalmente, aceita as emoções de maneira normal, tomando-as pelo que elas são de verdade. Você, é claro, não consegue compreender isso e se espanta. Fica surpreso e irritado diante do fato de alguém sentir normalmente amor, ódio, medo, dor, mágoa, alegria e tristeza. Irrita-o a descoberta de que frieza, distanciamento e indiferença são considerados anormais. Oh, sim, Geralt. Isso o irrita a tal ponto que você começa a pensar nos subterrâneos de Kaer Morhen, no laboratório, nos empoeirados garrafões com venenos mutagênicos. Triss! Exclamou Vazimir, olhando para o repentinamente empalidecido rosto de Geralt. A feiticeira, porém, não permitiu ser interrompida e passou a falar cada vez mais rápido e mais alto. A quem você pretende enganar, Geralt? A mim? A ela? Ou a si mesmo? Talvez você não queira admitir a verdade, uma verdade conhecida por todos, exceto você. Talvez não queira aceitar o fato de suas emoções e sensibilidade humanas não terem sido mortas em você pelos elixires e pelas ervas. Foi você mesmo quem as matou. Você e mais ninguém. Mas não ouse tentar matá-las naquela criança. Cale-se! Gritou Geralt, erguendo-se de um pulo.
Cale-se, Marigold! Virou-se e, impotente, deixou cair os braços. Peço-lhe desculpas, falou baixinho. Perdoe-me, Tris. Em seguida, encaminhou-se rapidamente na direção das escadas. No entanto, a feiticeira levantou-se com a rapidez de um raio, correu até ele e o abraçou. Você não vai sair sozinho, sussurrou. Não permitirei que saia sozinho. Não neste momento. Souberam imediatamente para onde ela havia corrido. No fim do dia, caíra uma neve miúda e úmida, cobrindo o pátio com um fino cobertor imaculadamente branco. Suas pegadas eram bem visíveis. Ciri estava parada no topo do que restava da muralha, imóvel como uma estátua. Segurava a espada acima do ombro direito, com o guarda-mão na altura dos olhos. Os dedos da mão esquerda tocavam levemente a maçã. Ao vê-los, a menina deu um salto, virou uma pirueta no ar e pousou suavemente na mesma posição, só que invertida, como num espelho. Ciri, chamou o bruxo. Desça daí, por favor. Parecia que não ouvira. Não se mexeu, não deu uma tremidinha sequer. Tris viu o reflexo do luar na lâmina da espada iluminar seu rosto, brilhando sobre filetes de lágrimas. Ninguém vai tirar a espada de mim! Gritou. Ninguém! Nem mesmo você! Desça daí! Repetiu Geralt. Ciri meneou a cabeça de maneira desafiadora, e no segundo seguinte voltou a saltar. Um tijolo solto escorregou debaixo de seu pé. Ela balançou, tentando recuperar o equilíbrio. Não conseguiu. O bruxo pulou. Tris ergueu a mão, abrindo a boca para pronunciar o encanto da levitação. Sabia que não daria tempo. Sabia também que seria impossível Geralt conseguir. Geralt conseguiu. Algo o inclinara para baixo e o atirara de lado sobre os joelhos. Ele caiu, mas não soltou Ciri. A feiticeira aproximou-se lentamente. Ouviu a menina sussurrar algo e fungar. Geralt também sussurrava. Tris não conseguia distinguir as palavras, mas entendia seu significado. Uma lufada de ar quente uivou por entre as rachaduras dos muros. O bruxo ergueu a cabeça. Primavera, disse baixinho. Sim, confirmou Tris, engolindo em seco. Nas gargantas ainda há neve, mas nos vales já é primavera. Vamos partir, Geralt? Você, eu e Ciri? Sim. Está mais do que na hora. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.